Meus queridos amigos e irmãos em Cristo, neste dia 27 de abril de 2025, a Igreja celebra em todo o mundo o segundo domingo da Páscoa, também chamado de Domingo da Misericórdia. O evangelho da liturgia de hoje é o de São João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. Após a sua morte na cruz, Jesus ressuscitado continua vindo ao encontro dos seus discípulos, não como um fantasma, mas como ele mesmo é, com a sua identidade pessoal e como o grande vencedor do pecado e da própria morte. E nesta passagem do Santo Evangelho, ao apresentar-se aos seus discípulos que andavam com medo e de portas e corações fechados, Jesus transmite a eles o Espírito Santo. Fala de paz, fala de perdão, de missão e de fé. O Espírito Santo é quem deve guiar não somente a nossa vida pessoal, mas a vida das nossas comunidades cristãs. Nós, cristãos, devemos sempre pedir o Espírito Santo para a nossa vida pessoal, familiar e sobre a nossa comunidade, sobre o mundo, que venha sobre nós. Que o Espírito Santo venha sobre nós, venha habitar em nós. E também sempre nos deixarmos guiar por Ele, pela Sua luz. Jesus nos transmite a Sua paz. A paz esteja com vocês. Jesus fala no Evangelho de hoje. A paz é um dom de Deus, mas deve ser sempre um compromisso nosso também, né? Jesus é a nossa paz. Quem tem Jesus no coração tem a paz. E é chamado a viver e ajudar a construir essa paz naquele meio, né, em que vive, desde a família até o ambiente de trabalho e na igreja, na sua comunidade cristã, que deve ser, né, um lugar de, assim, de paz, exemplo de paz, né? Jesus nos fala do perdão dos pecados, como Ele nos perdoa, também nós devemos nos perdoar uns aos outros. Lembrando que onde não há o perdão, também não pode haver a paz, né? Uma coisa está ligada com a outra. E o Senhor Jesus não nos quer vivendo de portas fechadas, de corações fechados, mas abertos para Deus, abertos para os outros, abertos para o mundo, abertos para a história. A nossa missão não é viver a nossa fé de portas fechadas, viver a nossa fé no isolamento, mas como testemunha do Cristo ressuscitado. Por último, Jesus ressuscitado fala de fé aos seus discípulos, que hoje somos nós, os cristãos do século XXI. Tomé, felizes os que creem em mim, sem terem me visto. Nós não temos e certamente nunca teremos nenhuma prova científica sobre a ressurreição de Cristo, mas pela fé seremos sempre capazes de dizer como os discípulos daquele tempo, daqueles primeiros dias da igreja: nós vimos o Senhor. Pela fé seremos capazes de dizer como Tomé, que também teve os seus momentos de dúvida: meu Senhor e meu Deus. Aqui, claro, não se trata de um ver com os olhos do corpo, né, com os olhos físicos, mas esse ver trata-se aqui de uma experiência de fé do Cristo ressuscitado. Peçamos então ao Senhor, o Cristo ressuscitado, vencedor do pecado e da morte, que aumente a nossa fé nele, o nosso Mestre e Libertador. Meus irmãos, minhas irmãs, participem aí em vossas comunidades das Santas Missas ou cultos da Palavra deste segundo domingo da Páscoa. Um grande abraço, fiquem com Deus, aleluia, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.